Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, a professora Flaviane, na Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda. E vamos estar aqui hoje com o componente curricular de Ciências, com a nossa aula de número 14. E continuando o nosso estudo sobre o solo na agricultura, os usos do solo na agricultura e a extração de minerais e agrotóxico. Vamos ver o que essa aula nos traz de conhecimento. Vejamos que nas aulas anteriores nós falamos a respeito do solo e seus tipos, de como ele é usado na agricultura e na pecuária. Então, hoje nós vamos estar revendo um pouquinho, mas falando também dos usos dele na nossa agricultura. O solo é a camada o quê? Superficial. A professora falou na aula anterior da crosta terrestre e ele é formado por minerais e matéria orgânica. Quais são esses minerais? Professora, minérios? Sim, minérios como pedras. E matéria orgânica? Restos de animais em decomposição e restos de plantas. Então, é um importante recurso natural. Vejamos aí a poluição do solo. Observe essa imagem. Outros elementos que trazem prejuízos ao solo que são o acúmulo de agrotóxico e de lixo. É verdade. Quando você vai em certos locais, você vê o quanto estão destruindo o nosso solo. Por quê? Porque quando o agricultor ele fez uma plantação, ele colocou lá as plantas, vamos supor, um produtor de soja, ele plantou a soja, tá lá, fez o cultivo e ele jogou o quê no pezinho de soja? O agrotóxico. Para matar as pragas, só que entendam uma coisa, o agrotóxico ele não fica só na planta, ele desce para o solo, indo para onde? Indo para a terra, da terra vai para onde? Para a nossa água. Observe aí essa imagem, esse tipo de poluição compromete a vida dos seres vivos que ali habitam. Olha aí, vamos prejudicar todos. Não vai ser só o solo, vai prejudicar a água, vai prejudicar os animais e vai prejudicar nós, os seres humanos. O que acontece nessa imagem? A contaminação do lençol freático. O que é isso, professora? Lençol freático? Sim, é igual uma mina que existe lá debaixo do nosso solo. Você cava e vai ver lá, ó, fura, como a professora vai dizer, cava buraco e no buraco que você fura, você vai ver lá a água e ela vai estar contaminada. Contaminada com o quê? Com lixo e com agrotóxicos, que é o que mais polui o nosso solo. Vejamos bem, os agrotóxicos foram desenvolvidos para eliminar as pragas, como a professora falou, doenças que atacam as plantações, né? Bichos e doenças. E com o uso do agrotóxico para ser eficiente nessa função. E essa utilização está trazendo o quê? Consequências para o meio ambiente e para a saúde humana. A intoxicação do ar, por sua vez, acontece quando o produto fica em suspensão. Jogou o veneno na lavoura. Pode ser eu, pode ser você, vai até aquela lavoura. O veneno está no ar e nós respiramos o ar, oxigênio. Mas lembrando bem que pode que aquele ar que foi jogado, o veneno, o agrotóxico, eu vou respirar. Eu vou ter um prejuízo, vou ser intoxicada com o veneno. E isso muitas vezes nós desconhecemos, nós não sabemos disso, mas acontece muito no nosso meio ambiente. Então, o solo, nós temos que cuidar do nosso solo e ter regras. Que regras são essas? Evitar tanto o lixo como o uso de agrotóxico, para não haver um prejuízo maior. Vejamos que o lixão também é o que contamina o solo.
A matéria orgânica em decomposição é colocada, né, restos de comidas, restos de animais. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, o esgoto das nossas casas contamina o solo, a fossa. Por que é que temos o esgoto, a coleta seletiva? Por quê? Porque para evitar que o nosso solo seja contaminado. Por isso nós temos a rede de esgoto. Ah, professora, mas temos rede de esgoto aqui? Temos, pode procurar o papai e a mamãe que eles vão te informar que existe a rede de esgoto para quê? Para o que você não vai ficar na sua casa com resto de matéria orgânica, restos de decomposição, de restos de comidas, você vai jogar o quê? No esgoto, tá ok? E aí vem também o descarte de materiais tóxicos, como pilhas, baterias e outras coisas mais. Então, esses resíduos jogados a céu aberto no lixão, se nós formos no lixão aqui da nossa cidade, nós vamos ver que existe muita coisa que está lá e está contaminando o nosso solo. Vejamos também que existem recursos minerais extraídos desse solo. O solo ele é rico, como eu falei para vocês, é a fonte natural muito rica do nosso planeta. Essa mineração é a prática responsável de extrair, é o que vou retirar, minérios da natureza de uso comercial. Como assim, professora? Nós pesquisando, nós buscando, o que acontece? Eu retiro do solo materiais no qual eu posso comercializar. O beneficiamento desses minérios presentes no subsolo traz o quê? Composições como rochas, por sua vez, compostas por minerais. Um desses minerais e rochas são considerados valiosos por terem algum tipo de utilidade econômica. Vocês vão observar que os minérios, que são os tipos de rochas existentes em todo o nosso planeta, em toda parte do nosso solo existe um minério. E como nós vamos falar aqui hoje, vocês vão observar que um dos principais minérios e mais caro, um dos mais caros, existem outros minérios que também são muito valiosos, mas um que vocês conhecem bem, eu acredito que a maioria dos meus alunos conhece, que é o ouro. E esse ouro, ele é um minério. E o ouro, ele vem de onde? Ele vem do solo, ele é retirado do solo. E há uma substância, só para vocês entenderem, quando eu retiro o ouro do solo, há uma substância que é colocada no solo em mistura com uma água, e aí eu vou retirar o ouro. Para quê? Para um escoamento. Esse escoamento vai ser retirado e comercializado. Observe que a mineração de ouro se dá principalmente aonde? Nos estados do Pará, Minas Gerais e Mato Grosso. O principal fonte de comércio deles em vários garimpos, sendo eles legalizados. A retirada desse ouro tem que ser legalizada, tanto do ouro como qualquer outro tipo de minério. Qualquer outro tipo de minério. Vejamos bem, outros tipos de minério, como ferro, cobre, ouro, granito e mármore. Existem muitos outros. Mas a mineração, ela é classificada como extrativismo. Como assim, professora? Ela é retirada para comercialização. Mas para ela ser retirada da comercialização, ela tem que ser legalizada. Existe órgãos de governo onde é legalizado a retirada desses minérios, tá? Vejamos que a mineração desses locais, o homem vai lá para retirar esses minérios, serve também como matéria-prima para a fabricação de vários objetos. Concorda? Existem vários lugares que é feito com esses minérios, pedras, casas feitas com materiais de pedras e entre outros, muitos meios no qual
é usado como eletrodomésticos, como transporte, é usado com os minérios. O minério, por ele ser muito explorado no Brasil, o minério de ferro. Ferro, professor, é um minério? Sim, existe uma pedrinha lá, tá? Ela é uma pedrinha com o aço. E quando ele é retirado junto lá, o ferro produz o aço. E aí, o aço, o que que se dá? Posso confeccionar o quê? Várias coisas com o uso do ferro ao aço. Muitas coisas, inúmeras coisas. Fabricação de automóveis, eletrodomésticos e muitas ferramentas é feita com o aço. Vejamos bem algumas pedras. Eu quero que vocês observem aqui, a professora trouxe para vocês vários tipos de pedras, vários tipos de minérios que são retirados lá do nosso solo. Observe aqui, nós temos aqui um tipo de pedra, você pode observar aí, que é o quartzo. Ele é em cristal. Ele é valioso? Sim, ele é valioso quando ele é trabalhado, tá? Mas não é um dos mais valiosos que tem. Existem outras pedras que são bem valiosas, tá? Então tá aqui o quartzo em cristal, que quando ele é trabalhado aqui, ele tá, como ele veio da natureza, ele tá aqui, a professora trouxe para demonstrar para vocês. E também as pedras ornamentais. Observe essas pedras aí. Nós temos aqui, ó, pedras coloridas para ornamentar um aquário, a ornamentar um jardim aí na sua casa. Então é usado várias dessas pedras coloridas. Temos essas pedrinhas aqui, ó, elas são usadas para medicina, com banhos quentes. Muitas clínicas de estética usam essas pedras aqui, ó, para melhoria na medicina, no corpo. Então, o minério, que são as pedras retiradas no solo, tem seu lugar e seu uso e suas utilidades na vida humana. Aqui a professora também trouxe na construção. Como assim, professora? Na construção de nossas casas. Temos aqui o seixo, que é um tipo de material, um tipo de pedra, que misturado com areia e outras substâncias, nós vamos construir casas. E a brita, tá aqui a brita, que também misturada com areia, vamos produzir aí colunas, junto com ferro, também que é um tipo de minério retirado da natureza. Observando aí esses 5, 6 elementos da natureza que a professora trouxe para vocês de minérios, nós vamos ter inúmeras ações, inúmeras. E eu quero que vocês observem que isso pode trazer prejuízo para o nosso solo. Como, professora? Se eu retiro, se eu não cuido, o que vai acontecer? As ruas vão ter erosão, causada pelo escoamento da água, das chuvas, se eu for lá e retirar. Se eu for lá e cavar algum lugar lá, e o que vai acontecer? Vem uma chuva e vai trazer o quê? Rachaduras, buracos, e vai ter prejuízo no solo. Então, eu finalizo aqui essa aula com vocês. Foi um momento muito gostoso estar aqui com vocês, reinventando a educação em nossa cidade. Foi difícil? Foi. Teve muitas vezes que nós queríamos estar com vocês dentro da sala de aula, mas não tínhamos essa oportunidade. Mas eu quero aqui agradecer você, agradecer a sua família e vocês, meus alunos. Eu sei que vocês aprenderam durante esse tempo e eu quero que vocês continuem, mesmo vocês aí na casa de vocês, a professora aqui, mas vocês continuem fazendo as atividades, nas suas teleaulas. Nós estamos o quê? Esperando a aprendizado de vocês, tá ok? Um forte abraço e até mais!